Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Sim. Sim, professora, eu tô. Certo. Pessoal, já estamos gravando a aula de hoje. E hoje nós vamos falar, então, de maus tratos contra a pessoa idosa. Violência, vamos ver, então, um pouco de conceito de violência, né? É uma ação única ou repetida ou ainda a ausência de uma ação devida, que cause sofrimento ou angústia e que ocorra numa relação em que exista expectativa de confiança. Então, violência não é só agressão física, né? É uma ação única e repetida que causa angústia e sofrimento a alguém. Nós estamos especificamente falando aqui de idoso. Então, quais são os tipos de violência? Vamos ver. Físico. Qualquer comportamento que inflija dor física sobre a pessoa idosa, empurrões, golpes, queimaduras, administração de medicação de forma abusiva, entre outros. Esse tipo de agressão é mais comum a gente identificar por conta da ação do agressor, né? Muitas vezes a agressão psicológica nós vamos ver e a gente não consegue identificar imediatamente, a gente só consegue identificar quando a gente acompanha, faz um acompanhamento daquele contexto todo, daquele dia a dia daquele idoso. O físico é muito mais fácil nós, como enfermeiros, desculpa, fazer uma avaliação, porque acaba ficando marcas, né? Então a gente consegue identificar com mais rapidez. A violência física a gente consegue identificar com mais rapidez, né? Então nós temos também violência psicológica, pessoal, contra o idoso. Qualquer ação que provoque dano psicológico na pessoa idosa é intimidar, infantilizar, humilhar, ameaçar, insultar, chantagear, desmoralizar, isolá-lo também é uma agressão psicológica, retirar ele das suas atividades, esse idoso, essa pessoa, estando nas suas condições de independência, podendo ter autonomia sobre sua vida ainda, né? Acontece muito. Retirar-lhe a reforma, entre outros. Então, isso é o conceito de agressão psicológica, quando a gente tortura alguém psicologicamente, né, fazendo com que a pessoa fique retraída, isolada, né, a pessoa fica com medo, desenvolve síndrome do pânico, ela já não quer mais sair, a pessoa fica mais fechada, você percebe que até a postura corporal da pessoa condiz com o que ela está vivendo, e a gente também, muitas vezes, com o nosso filho, a gente consegue identificar esse tipo de violência contra o idoso, tá? Então, qual que é a perspectiva da vítima? Quando a gente identifica qualquer tipo de violência contra o idoso, então ele vai ficar com medo por ele estar sendo violentado ou psicologicamente, ou agressivamente, sexualmente, ou qualquer tipo de agressão que venha esse idoso sentir, ele vai ficar com medo, coagido. Logo, ele não vai confessar para você numa consulta, por exemplo, que ele está sofrendo agressão. E geralmente essa pessoa agressora faz parte da família. Então ele vai arrumar uma desculpa para você. O que geralmente eles falam? Que escorregou, caiu, que isso não foi nada, né? Foi apenas uma pancada que ele levou. Já não consigo andar tão bem e cair, também é uma desculpa. O meu filho era incapaz de fazer apenas cair. Não me aconteceu nada, ou seja, ele vai sempre negar. A negação
do que está acontecendo. Mesmo porque, pessoal, envolve o sentimento. Este idoso está ligado a este ente querido e jamais ele vai te confessar. Por quê? Porque ele também tem medo que isso sofra alguma consequência muito mais grave que tem que acontecer, mas ele fica com medo de assumir o que está acontecendo ali, porque esta pessoa é um ente querido para ela, tá certo? Então, a negação nesse momento vai existir, ele vai negar para você que ele está sofrendo algum tipo de agressão, ok? Só um momento. Quais são os sinais de alerta, então, para identificação de agressão? Ferimentos inexplicados, quedas frequentes, quando você percebe que há hematomas evidentes naquele idoso, que não tem uma outra consequência por conta disso, porque a gente sabe que muitas vezes o idoso faz uso de anticoagulante, a gente tem que prestar muito bem nisso, para a gente não confundir que esses anticoagulantes, eles deixam a pele do idoso com aquela cianose, né? Diferente de uma pancada, de um puxão, de um arranhão no braço. Então, se você perceber durante a sua avaliação que aqueles hematomas frequentes são sugestivos de agressão, a gente tem que ficar mais rigoroso nessa nossa avaliação diária, para saber distinguir se é da medicação que ele está tomando ou é agressão física que ele está sofrendo em casa. Quedas frequentes, né? Procura de serviço de emergência com frequência, perda de peso e sinais de desnutrição também são sinais de identificação de agressão. E os óculos quebrados aí também, com frequência, é uma indicação de agressão. Troca frequente de equipe médica. Por quê, pessoal? Esse idoso e, consequentemente, nós, a equipe de saúde, a gente tem mais contato, tem mais um vínculo, e acaba que a gente consegue identificar isso com mais precisão, mais rapidamente. E ele ficando com medo disso, logo, ele vai tentar esconder que ele está sofrendo essa agressão. As roupas sujas, rasgadas e aparência de descuido, as lesões por pressões em muitos lugares do corpo, né? Com sinais de pouco tratamento, isso daí já é sinal de que o paciente idoso está sendo maltratado. Sinais de sonolência excessiva por uso de medicamento sedativo, isso acontece, não é para acontecer, mas acontece muito. A gente identifica que esse idoso ele fica muito sonado, também é uma indicativo de agressão, alterações de comportamentos repentinas, principalmente perante estranhos. A gente tem que estar atento a todas essas questões para a gente identificar se esse idoso está sofrendo algum tipo de agressão. Idoso confuso, mais que família, ou cuidador alega estar esclerosado. Já aconteceu situação de que o paciente é orientado, é lúcido, tem autonomia, independência, e aí por conta de que o familiar diz que esse idoso está ficando confuso, que ele não está falando coisa com coisa, que ele está confundindo as coisas, tentando nos ludibriar para que a gente acredite que aquele idoso está inventando histórias. Já aconteceu, viu, pessoal? De o idoso relatar para mim que aconteceu tal situação, que foi empurrado, e aí a gente vai fazer uma investigação, um levantamento dos dados do ocorrido, e acaba que há negação com a desculpa de que o idoso não está falando mais coisa com coisa. E muitas vezes a gente sabe que ele está correto, que ele está falando a verdade, e a gente tem que tomar esse cuidado também. Doenças facilmente controláveis, mas que não melhoram por falta de tratamento adequado. Por que esse idoso não está melhorando se ele está tomando a medicação? Será que está recebendo direito essa medicação nos horários corretos, nos dias corretos, né? Também é sinal de maus tratos, de violência contra o idoso.
mostrar sinais de depressão ou de ansiedade, demonstrarem medo diante de certas pessoas, tornar-se passivo e muito submisso também é um sinal de violência contra o idoso. Para os profissionais de saúde que trabalham em emergência, deve sempre pensar e desconfiar de situações onde idosos se acidentam dentro do próprio domicílio. Eu diria que não só na emergência, e também quando nós trabalhamos no programa Saúde da Família, a gente já falou um pouquinho, que é dentro da UBS, com este programa, que a gente vai até o domicílio do paciente, realizando visitas domiciliares. Lá, nós conseguimos identificar com mais precisão esses maus tratos, essa violência contra o nosso idoso. Então, se o agente de saúde, que é a ponte da UBS, né, nos traz essa problemática, nós temos que fazer essa visita mais regularmente, para a gente identificar e denunciar, tá? A gente tem que notificar, porque o idoso ele está respaldado dentro das leis, a gente não pode compartilhar com esse tipo de problema dentro da nossa comunidade. Então, aqui é uma visita domiciliar que nós realizamos para identificar, para a gente cessar esse tipo de violência e trazer ali uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente idoso, tá? Então, segundo a pesquisa da Delegacia do Idoso de São Paulo, 20% das ocorrências sobre violência e maus tratos são acometidos, então, por filhos do sexo masculino. Isso é uma pesquisa, então a gente percebe aqui que 20% é ocorrido por quem? Do sexo masculino. E 15% do sexo feminino. Os genros e noras somam aí 9% da pesquisa. Então, o que a gente percebe aqui dessa pesquisa é que é o próprio familiar que é o agressor, né? Então, é o filho, é a filha, é a nora e é o genro, né? Então, a gente identificou esse problema, o que a gente faz como enfermeiro? A gente tem a obrigação de notificar. Nós temos a obrigação de notificar. O que é isso, Marlene, notificar? Dentro da unidade básica de saúde, nós temos os formulários de notificação, a gente notifica para que isso venha cair também como número da estatística e para que a gente venha tratar isso como prioridade e cessar e acabar com essa problemática, tentar, pelo menos, né, sobre aí as leis dos direitos do idoso, tá? Dignidade, então, perante o nosso idoso é tratar com respeito a inclusão social, evitando o isolamento e a solidão. A atenção imediata perante lesões, abusos, reclusões e negligências. Personalizar o ambiente adequado, o espaço para garantir a independência da pessoa idosa. Tá? Satisfazer todas as necessidades de higiene. Isso é um tratamento ideal para o idoso. Qualidade dos alimentos adequando-os às suas preferências e necessidades. Isso é a dignidade, isso é tratar com respeito o nosso idoso. Respeitar a intimidade, favorecer a manutenção e recuperação do máximo do grau de autonomia. A gente já viu isso um pouquinho. Ele tem autonomia, ele tem independência, ele pode decidir sobre sua vida e sobre o seu tratamento, tá? Ajudar técnicas para facilitar a mobilização, a higiene e o vestir. Envolver a família nos cuidados e tomada compartilhadas de decisão. A gente já viu também que isso a gente também tem que trazer a família para este cuidado, tá? A gente está vendo um pouquinho sobre o que é digno para tratar o nosso paciente idoso dentro do contexto que ele tem como respaldo, tá certo? Então, na avaliação do idoso, né, como que a gente tem que abordar isso dentro do contexto, a gente fazendo ali a investigação de maus tratos. Se você identificou, como você, enfermeiro, tem que fazer essa busca ativa. Vamos lá, então. Você vai abordar seu idoso, claro que você não vai chegar diretamente perguntando se ele está sofrendo maus tratos, porque, claro, que muitas vezes ele vai falar, mas também muitas vezes ele vai
bom negar, tá? Então, a gente aborda de forma linguagem popular, para que ele entenda, para que ele compreenda o que você está pretendendo com essas perguntas, tá? Como estão as coisas em sua casa, seu João? Gostaria de compartilhar algo comigo? Então, desta forma, gostaria de compartilhar algo comigo? Você está fazendo com que ele se sinta à vontade, confortável, e que ele perceba em você não um profissional de saúde apenas, mas como um amigo. Você ganha a confiança deste idoso. A partir do momento que você ganha a confiança deste idoso, ele vai abrir tudo para você. Então, gostaria de compartilhar algo comigo, seu João? Pode descrever-me o dia a dia da sua vida diária? O que o senhor faz durante o dia, todos os dias? O senhor pode me falar? Sente-se só? O senhor fica muito tempo sozinho durante o dia e à noite? Quem cuida do senhor? Como está o relacionamento com as pessoas que vivem com você? Seu João, seu relacionamento com as pessoas que vivem na sua casa é boa? Então, a gente tem que dar o tempo para este idoso responder e não induzi-lo a respostas, tá certo? É a mesma coisa assim, ó. Seu João, como está o relacionamento com as pessoas que vivem com o senhor na casa? Está ruim? Ou seja, você está induzindo para que ele responda que está ruim. Então, aguarde a resposta do idoso para que ele tenha a resposta por conta própria, não por sua indução. Tem medo de alguém em casa? Ele vai parar, claro que ele não vai te responder de imediato, mas dê tempo para que ele pense e te responda. Alguém em sua casa grita consigo? Já obrigaram a comer com força? Alguém em sua casa não fala com o senhor? Pode sair de casa quando tem vontade? Pode receber ou visitar amigos? Alguém em sua casa usa droga, bebe ou tem alguma doença mental? Percebe, pessoal, que com estes questionamentos nós queremos o quê? Extrair o quê? Identificar se a pessoa está ou não sofrendo maus tratos. Tá certo? O que não devemos fazer? Sugerir respostas para que as perguntas que fazemos, é isso que eu acabei de falar para vocês. A gente não pode induzir o nosso idoso a responder aquilo que a gente quer ouvir. Então, a gente tem que esperar a resposta dele. Pressionar o idoso para que responda perguntas às quais ele não quer responder. Seu João, alguém grita com o senhor? E ele não quer responder. E aí? Ele não quer falar, claro que a gente não pode obrigá-lo, mas já é sugestivo. De quê? De violência. Julgar ou insinuar que a pessoa idosa pode ser culpada pelo que está acontecendo. Pessoal, jamais. Não é culpa desta pessoa do que ele está passando no momento. Imagina nós, profissionais da saúde, abordar esse idoso e ainda culpá-lo pelo fato de que ele não está colaborando e aí colocar toda a culpa nesta pessoa. Ele vai se sentir melhor com isto? Não. Ele vai se sentir pior, inferiorizado e muitas vezes até mais humilhado ainda. Tá certo? Mostrar-se horrorizado pelo relato ou a situação descrita. Pessoal, enfermeiros, sejamos discretos. Quando ele sentar com você, já tem a sua confiança, a liberdade de conversar com você. Ele não tiver, não somente como enfermeiro, mas sim como um amigo, ele vai sentar e vai abrir tudo para você. E aí cabe-nos a não reagirmos, não termos expressões. O nosso corpo fala, tá certo? Então, se ele relatar, haja naturalmente, para que ele não se sinta acolhido com a sua
resposta de indignação, muitas vezes. Claro que a gente vai ficar indignado, sim, a gente é ser humano, a gente fica indignado, nós temos as nossas opiniões, mas naquele momento não é o momento, tudo bem? Fazer promessas que não podem ser cumpridas, criar expectativas que não podem não ser reais sobre a solução do problema. Então, a gente criar uma expectativa ilusória daquele idoso, naquele momento, que depois você não possa vir cumprir. Então, não podemos agir desta forma. Certo? Com o objetivo de sensibilizar a sociedade e os próprios idosos no combate à violência, a Rede Internacional de Prevenção dos Maus Tratos do Idoso, em parceria com a ONU, em 2006, declarou então o dia 15 de junho como um Dia Mundial da Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. A proposta é romper o silêncio, quebrar esse tabu aos maus tratos e de toda forma de violência. Nós não podemos permitir e não sermos também coniventes com esse tipo de ação contra idosos. Então, quais são as nossas ações? Aqui eu coloquei 2 vezes alimentação saudável, mas é alimentação saudável, vacinação, atividade física, proporcionar conforto, melhoria de qualidade de vida para este idoso, né? Esse seria alguns tipos de ações, para ter uma condição melhor de vida para este idoso. Oferta de medicamento por meio do programa Farmácia Popular, o Ministério da Saúde disponibiliza medicamentos de forma gratuita para hipertenso e diabético, que atende principalmente a população idosa. Isso também ação, é um direito do idoso, ele está respaldado diante as leis que os protegem, tá? Meninas, estou indo muito rápido? Não, tá ótimo, professora. Tá tudo bem, professora. Certo. Meninas, além disso, o UnaSUS, em parceria com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tem uma plataforma de educação online. Para quê? Para capacitar. Capacitar quem? Nós, profissionais, para quê? Para que a gente venha atender de forma com qualidade esse idoso. Então, elaborado em parceria com a Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS é uma plataforma do SUS, o programa de qualificação em saúde da pessoa idosa. Então, já capacitou 2.083 profissionais. É pouco ainda, porque tem muitos profissionais que não são capacitados para lidar com a saúde do idoso, com o idoso, né? Além disso, são realizadas oficinas em parceria com os gestores locais. No período de 2012 a 2016, já foram realizadas 17 oficinas de prevenção de quedas, em que foram capacitados 1.979 profissionais. Se vocês forem trabalhar para o SUS, tem direito a essa plataforma, são cursos de capacitação mesmo para profissionais na área da saúde, não só para idoso, como tem outros cursos aí disponibilizados gratuitamente para a gente, profissional da saúde, tá? Pessoal, então, qual que é a nossa responsabilidade enquanto enfermeiro nessa situação? O enfermeiro está em uma posição privilegiada para desenvolver ações que promovem o bem-estar e previnem agravos à saúde ao idoso. Então, nós temos o privilégio de que nós estamos, sim, ali para desenvolver essas ações. Como, pessoal? Durante a consulta de enfermagem, nós aí identificamos os problemas. Só um minuto.
Pessoal, voltando aqui, desculpa, problemas técnicos. Nós, então, estávamos falando de qual a responsabilidade do enfermeiro. Então, a gente tem a posição privilegiada para desenvolver as ações, né, que promovam o bem-estar e previnem agravos à saúde ao idoso, né? Durante a consulta de enfermagem, durante a visita domiciliar, para identificar situações de risco. Eu vou falar novamente para vocês, para quem não assistiu à aula, a visita domiciliar faz parte dentro do programa Saúde da Família, do PSF, onde nós realizamos visitas no domicílio do paciente para a gente identificar situações de risco. Como assim? Quando a gente chega na casa no domicílio do idoso, logo a gente chega sem avisar muitas vezes, ou a gente faz agendamento de visita, mas é mais para não avisar. E aí a gente identifica todo o contexto daquela situação, e aí você consegue identificar se esse idoso está recebendo maus tratos, se está abandono, situação de violência psicológica, tá certo? Então, a gente consegue ver e não só pegar, colher informação desse idoso. E a gente vendo toda aquela cena, a gente já consegue identificar se ele está sendo maltratado, se está recebendo maus tratos ou não, tá? Notificar, nós temos a obrigação de notificar e, claro, implementar ações. Como que a gente implementa ações, pessoal? É uma tarefa fácil? Não, não é, né? Porque muitas vezes esse idoso, ele só tem aquele dependente, aquele filho, ele mora os dois juntos, e aí ele é o agressor, não tem outra pessoa para cuidar desta idosa. Mas nem por isso nos cabe, enquanto profissional da saúde, deixar essa situação sem uma ação. Mas e aí, Marlene, o que eu faço? O que vocês fazem? Pessoal, dentro da unidade básica de saúde, nós temos uma equipe multiprofissional. Então, a gente leva essa problemática para a equipe toda, profissionais que nos auxiliem nessa tomada de ação. Quem é essa equipe multiprofissional? Muitas vezes é o psicólogo, é o assistente social, é o psiquiatra, tá certo? Para tentar nos ajudar nessa tomada de decisão. Porque não é fácil você fazer uma denúncia, fazer uma notificação, identificou o problema ali de agressão, e agora? O que a gente vai fazer? Vai deixar esse idoso sofrendo essa agressão? Não. Então, nós enfermeiros, enquanto enfermeiros daquela área descrita, eu já expliquei para vocês como é que funciona, nós somos responsáveis por nossa área. E a gente identificou esses maus tratos, a gente identificou a violência, isso é caso até de polícia. Nós não podemos ser conivente e nos calar. Por isso que nós estamos numa posição privilegiada, tá certo? Que nós temos a obrigação de ajudar a este idoso sair desse contexto de violência. Pessoal, essa aula de hoje é bem tranquilinha, bem curtinha mesmo, sobre os maus tratos dos idosos, para a gente procurar entender qual que é o nosso papel diante dessa situação, como enfermeiro, como a gente implementa a ação, né? Coloquei um vídeo na plataforma de vocês, não sei se vocês chegaram a ver. Alguém chegou a ver? Não, ainda não entrei não, professora. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um videozinho bem curtinho, muito legal, eu coloquei lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês assistirem. Só um momento, tá?
Estão vendo aí da tela, pessoal? Sim, professora. Certo, eu vou soltar o vídeo aqui para a gente ver juntos, tá? Olá, sou Adriano Machado mais uma vez e esse é o meu terceiro vídeo. O assunto dele é como evitar maus tratos a idosos. A situação realmente desagradável não é simples de pegar, então a melhor forma de evitar isso, de evitar que a situação dessa aconteça, começa na seleção de cuidadores. Faça uma seleção criteriosa dos seus profissionais e não abra mão desses pontos que eu vou te falar. Primeiro ponto é o seguinte: faça a sua seleção em mais de uma etapa, em mais de um dia. Você chama para a primeira entrevista e você chama para conversar de novo no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Fazendo dessa forma, você testa o interesse do seu candidato. Okay? Você tem que deixar claro o que você espera dele, aonde ele vai trabalhar, quais são os dias e horários do trabalho, quanto ele vai ganhar, quais são as obrigações dele, quais são as obrigações de outros trabalhadores, como empregado doméstico, se houver na casa. Mas faça essa entrevista, separe esses tópicos para entrevistar o básico um dia e o restante no outro, mas faça em 2 momentos. E fazendo dessa forma, você vai testar o interesse do seu candidato e só vem na segunda entrevista quem de fato estiver um pouco mais interessado. Você pode ou não chamar os candidatos pré-aprovados para uma ambientação, que é conhecer a rotina da casa com os candidatos. Se você tiver tempo também, é recomendável fazer dessa forma. Uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: não deixe de tirar na consta. Você pode tirar facilmente na Polícia Civil da sua cidade, na Polícia Federal, geralmente tira-se pela internet, na Polícia Civil, na Polícia Federal sim, você tira pela internet. Tire também nada consta na Justiça Local, Justiça Estadual e na Justiça Federal da sua região. E mais importante do que o papel do nada consta é você checar a referência. Você ligar para os trabalhos em que aquele cuidador te reportou no currículo que passou, caso do fulano, no caso do ciclano, ele disse que trabalhou lá 6 meses, vem para casa, pergunta se ele de fato trabalhou 6 meses, pergunta se a família pode dar referências, descreva a sua situação, sem dar nomes, mas olha, é um idoso, acamado, tem uma demanda assim, uma demanda assado, e pergunte se aquela pessoa que conhece, se a referência do seu cuidador, que já o conheceu trabalhando, se ele acha que aquele cuidador é adequado para aquela situação. Quando você começa a entrar em detalhes, você começa a ouvir coisas do tipo: olha, cozinhando muito bem, mas nunca ficou sozinho com a mamãe. E se no seu caso for necessário deixar sozinho, vale a pena pensar se aquela pessoa de fato é a mais indicada para cuidar do seu idoso, do seu portador de necessidades especiais. Um outro item que é importantíssimo é o seguinte: o cuidador ele é um profissional habilitado para prestar cuidados sob orientação de familiares ou profissionais. Para isso, eu vou ler para vocês a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que o Ministério do Trabalho definiu para o cuidador de idoso. Então vamos lá. CBO 51.6210, cuidador de idosos, acompanhante de idosos, cuidador de pessoas idosas dependentes, cuidador de idosos domiciliar, cuidador de idosos institucional ou geroncípio. Bom, descrição sumária das atividades. Cuidam de idosos a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde e alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. O que isso quer dizer? O cuidador é responsável por fazer pela pessoa assistida tudo o que ela faria se ela não tivesse alguma incapacidade. Mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso sob orientação de responsáveis diretos, de profissionais de saúde, de familiares, de pessoas de instituições, com o caso de alguém que mora na instituição. Então, não deixe o seu cuidador ficar por conta do seu idoso. Não quer dizer que ele não possa ficar sozinho, mas quer dizer que ele deve seguir as atividades conforme definido por um responsável. O cuidador é o braço, mas ele não pode ser a cabeça sozinho. Familiar, ele tem que estar presente no cuidado. E deixar o cuidador sozinho é o primeiro caminho, é o primeiro passo para você cair numa situação indesejável de um maltrato. Quando eu digo para não deixar o cuidador sozinho, não quer dizer que o familiar precise ficar o tempo todo do lado, porque se ele contratar um cuidador, ele espera que o cuidador faça essa parte física do trabalho por ele ou faça boa parte do trabalho físico por ele. Mas não deixar o cuidador com a impressão, a sensação de que ele está sozinho. E para isso tem uma ferramenta utilíssima, que tem caído muito de custo, e nós tivemos o prazer de utilizar
na SBT da minha avó, e isso realmente fez muita diferença, que é um sistema de monitoramento por câmeras. Hoje existem dois tipos de sistemas, principalmente utilizados para monitoramento residencial. Um que utiliza um DVR, que é um dispositivo de gravação, parece um DVD antigo. A maioria tem mais ou menos um palmo de frente, com um palmo de fundo e mais uns 4 dedos de altura. E ele tem um HD de computador lá dentro, e eles gravam geralmente 4, 8, 12 câmeras, 16, quantas você precisar. E essas imagens podem ser recuperadas e também transmitidas via internet. Então isso dá a sensação para o cuidador de que o cuidador não está sozinho. O cuidador que é acompanhado por um sistema de câmeras, nesse tipo de situação, o jaleco fica fechado mais vezes, geralmente ele está com o calçado adequado mais vezes, a alimentação sai no horário certo, com maior frequência. Então, enfim, o cuidador, tendo a sensação que não está sozinho, ele vai se policiar mais, porque ele não sabe, naquele momento, quem está observando ou não. E, bom, quem não deve, não teme, né? Então, quem não tem problema com ser monitorado, certamente não vai ter problema em dizer e mostrar as suas ações. E, bom, voltando então para o sistema de câmeras, o DVR é o primeiro sistema, o segundo sistema são câmeras que elas transmitem sem necessidade de um DVR. Geralmente elas transmitem pelo Wi-Fi, gravam num cartão de memória que fica na câmera e você pode colocar quantas você quiser. Nos dois casos, sejam câmeras autônomas que gravam e transmitem ou câmeras que precisam do DVR, você vai precisar de uma internet rápida, preferencialmente que não seja uma internet celular, 3G, 4G, seja uma internet cabeada, para poder transmitir essas imagens com qualidade. E outra coisa que é importante, se você estiver pensando em instalar um sistema com HD, com DVR, considere comprar um HD especial para gravação, um HD que roda de forma contínua. E HDs que não são assim, eles queimam mais rápido e tendem a durar menos, tendem a ser menores também. Você pode comprar um HD com a capacidade maior, a maioria vai gravar de 1 a 2 semanas, se estiver gravando de forma contínua, um HD com um tamanho razoável, aí um técnico especialista vai ser mais indicado para poder te orientar sobre o tamanho, mas peça para ele um HD com capacidade de gravação contínua, para evitar que você tenha que substituir esse equipamento com mais frequência. E outra dica importante é o seguinte, mesmo você, obviamente, não vai fazer Big Brother, não vai ficar acompanhando a rotina do seu idoso 24 horas por dia, mas tem o hábito de, pelo menos dia sim, dia não, acompanhando na tela do celular, do computador, do seu tablet, de olhar as câmeras e ligar para o cuidador e dizer, olha, por que tem um copo em cima da mesa, né? Eu vi que você deu o remédio na hora tal aqui na câmera, a cama está desarrumada. Isso não é para não é para dar a sensação de que o cuidador está trabalhando o tempo todo sob vigilância, mas é para dizer para ele o seguinte, olha, você não está sozinho. Então preste muita atenção na mamãe, no papai, no vovô, porque ele pode não responder por si, mas nós estamos aqui para poder ajudá-lo e nós estamos acompanhando. Muito obrigado por ter assistido essas 3 dicas sobre como cuidar de idosos e pessoas dependentes. Recapitulando, a primeira foi sobre como calcular os custos de um serviço de cuidador. A segunda dica foi sobre como evitar problemas trabalhistas. E a terceira dica, esse vídeo que eu estou finalizando agora, é sobre como evitar maus tratos a idosos e pessoas com necessidades especiais. Se você não assistiu algum dos vídeos, volte na Meninas, nesse vídeo ele está falando mais de maus tratos contra, em específico, o cuidador, né? Mas a gente sabe que eles são a grande maioria. A gente sabe também que nós temos um número bem elevado hoje de idosos e acaba, por consequência, contratando aí esses profissionais. A família faz essa opção, né? Para cuidar em casa, muitas vezes, e aí a gente sabe que a grande maioria, não sei se não gosta do que fazem, enfim, causam esses maus tratos, levando a, muitas vezes, o idoso ao sofrimento. E então a gente tem que acabar com isso, com essa ideia de que o idoso ele é uma pessoa que está ocupando algo, um local que não tem mais utilidade, enfim, ele é um ente querido de alguém, ele é um ser humano,
Então, a gente tem que ter o respeito, a dignidade a esta pessoa como qualquer outra, tá certo? E nós não podemos nos calar enquanto profissionais de saúde, eu diria até como pessoas também. Se você identificar algum tipo dessa problemática de maus tratos, seja agressão física, psicológica, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que denunciar essas pessoas, e é caso de polícia sim, tá? Tudo bem, pessoal? A aula, então, de hoje foi isso, essa proposta que eu trouxe para vocês. Coloquei uma atividade novamente no portal de vocês, coloquei um artigo lá, meninas, e de acordo a esse artigo, eu pedi para que vocês identificassem quais os tipos de agressores contra idosos. Dê uma lida naquele artigo, achei muito interessante, e vocês vão se surpreender quando vocês leem aquele artigo que eu coloquei lá no portal de vocês. Tá bom? Obrigada por compartilharem comigo a aula de hoje, e até a próxima semana. Uma boa noite a todas. Boa noite, professora. Bom fim de semana, meninas. Boa noite. Tchau, Bom fim de semana, meninas. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, boa noite.